Você sabe exatamente quem ele é. Você sabe que precisa ir embora o mais rápido possível, mas, por algum motivo inexplicável, você sempre volta. A sociedade te julga e te chama de fraco, mas a verdade é muito mais obscura. Você não é frágil, seu cérebro foi hackeado. O que você está vivendo hoje não é amor, e na verdade, nunca foi. A psicologia clínica moderna define esse terror como vínculo traumático, uma armadilha biológica projetada para te destruir. Mas como um predador consegue instalar uma dependência química letal em você? Para entender como a sua sanidade foi roubada, precisamos voltar ao início de tudo. A primeira fase do abuso não envolve gritos ou agressões. Ela é construída com um bombardeio de afeto milimetricamente calculado para desligar os seus alertas de perigo natural. Quando o manipulador te inunda de atenção e validação, o seu sistema nervoso sofre um pico extremo de dopamina. Essa é a mesma substância química ativada no cérebro de um viciado em substâncias ilícitas. Ele se transforma na sua única e principal fonte de prazer. Mas o que acontece quando a máscara finalmente cai e o bombardeio de amor acaba de repente? O seu cérebro entra num estado de choque profundo. A fonte da sua felicidade agora é a mesma pessoa que te causa dor. E é aqui que o verdadeiro controle mental começa. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. Sem nenhum aviso prévio, o afeto desaparece. O predador inicia os tratamentos de silêncio e as críticas passivo-agressivas. De repente, você se vê pisando em ovos para não irritar a pessoa que dizia te amar. A confusão mental se torna a sua nova e triste rotina. O seu corpo reage a essa mudança brusca, liberando níveis tóxicos de cortisol, o hormônio do estresse. Você entra em um estado de alerta permanente, sentindo que algo terrível vai acontecer a qualquer momento. O seu coração acelera e a sua paz interior é aniquilada. Desesperado para aliviar essa angústia física e mental, o seu cérebro busca a única cura que ele conhece: a validação do próprio agressor. Você começa a implorar por migalhas daquele afeto inicial, tentando desesperadamente consertar algo que você nunca quebrou. E então, a mágica doentia acontece. O predador percebe o seu desespero e decide te dar uma pequena dose de aprovação. Um sorriso, um abraço falso ou uma palavra gentil. Nesse exato milissegundo, a dor desaparece e o seu corpo é inundado por uma onda de alívio puro. Você acabou de cair na pior armadilha da psicologia sombria. Você entende o que realmente significa ser punido e depois recompensado pelo mesmo carrasco? Nos próximos minutos, eu vou te revelar o mecanismo oculto que transforma seres humanos em reféns voluntários. Na ciência comportamental, essa tática de alternar entre crueldade e carinho de forma imprevisível é chamada de reforço intermitente. É exatamente o mesmo princípio neurológico usado nas máquinas de caça-níqueis para criar o vício absoluto nos jogadores de cassino. O seu cérebro se torna viciado na incerteza do alívio. Como você nunca sabe quando receberá a próxima gota de afeto, você se esforça cada vez mais, tolerando abusos inacreditáveis apenas pela esperança irracional de viver aquele período de lua de mel novamente.
Um estudo comportamental validado pelo Jornal de Transtornos de Personalidade provou que abusos cíclicos criam laços peptídicos mais fortes do que relacionamentos saudáveis. A dor crônica seguida de uma falsa paz funde o sistema nervoso da vítima ao do narcisista. É por isso que os conselhos genéricos dos seus amigos nunca funcionam. Eles dizem para você simplesmente ir embora, ignorando completamente que você está sofrendo uma síndrome de abstinência física real. O seu corpo grita por aquela dopamina, mesmo sabendo do perigo. Durante as raras fases boas, o seu organismo também libera ocitocina, o poderoso hormônio do apego. Essa química cega o seu pensamento lógico e cria uma falsa sensação de intimidade profunda. Você passa a acreditar que o predador é a sua alma gêmea incompreendida. Essa mistura caótica de dopamina, cortisol e ocitocina forma o pilar da Síndrome de Estocolmo. Para sobreviver ao ambiente hostil e ao terror psicológico contínuo, a sua mente distorce a realidade e começa a defender fervorosamente o monstro que te mantém cativo. Você passa a justificar as agressões verbais, criando desculpas irracionais para a crueldade dele. Você diz a si mesmo que ele teve uma infância difícil, ou pior. Aceita a mentira de que a culpa pelo comportamento doentio dele é inteiramente sua. A empatia te cega. Essa ilusão é mantida pela dissonância cognitiva. A sua mente se fragmenta para conseguir lidar com duas realidades totalmente opostas. O Dr. Jekyll angelical que todos amam em público e o Sr. Hyde perverso que te tortura silenciosamente no escuro do seu quarto. Tentar confrontar o narcisista sobre as atitudes dele é inútil. Ele usará técnicas avançadas de manipulação da realidade para inverter o jogo. Ele fará você questionar a sua própria memória e te convencerá de que você está enlouquecendo. O isolamento se aprofunda. Com a sua rede de apoio destruída e a sua autoestima em pedaços, você se convence de que ninguém mais seria capaz de te amar. Mas existe um caminho para quebrar essa prisão invisível. Você está pronto para suportar a dor da cura e despertar desse pesadelo real? A ciência escondeu a verdade e eu decidi expor tudo. Mas toda operação tem um rosto. Ao chegarmos nos 1000 inscritos, a identidade por trás desses documentos será revelada. Inscreva-se. O relógio está correndo. Compreender que você é uma vítima de abuso narcisista é apenas o primeiro passo doloroso. A verdadeira batalha começa no momento em que você decide cortar as cordas emocionais. A sua mente entrará em um estado de negação feroz, exigindo a sua dose habitual de afeto. A vontade incontrolável de checar as redes sociais do predador ou de mandar uma última mensagem vai dominar os seus instintos. Você sentirá dores físicas no peito, insônia severa e uma ansiedade paralisante. É a sua biologia lutando violentamente contra a sua lógica. É fundamental aceitar que essas recaídas mentais fazem parte do processo de desintoxicação cerebral. O agressor conta com a sua fraqueza temporária para aplicar a tática de recaptura. Ele vai te procurar usando palavras mansas e promessas vazias de mudança absoluta. Você já se perguntou por que a promessa de mudança dele parece tão convincente após um término? Nos próximos minutos,
eu vou explicar como eles fingem empatia para reiniciar o ciclo de dor e por que você nunca deve acreditar nas lágrimas de crocodilo de um predador. A recaptura é planejada para ser letal. Se você ceder e voltar, a fase de amor artificial será muito mais curta desta vez. Logo em seguida, a punição pelas suas tentativas de fuga será brutal. O descarte final sempre acontece quando eles drenam toda a sua energia vital. O único antídoto real e comprovado cientificamente contra o vínculo traumático não é o diálogo ou a terapia de casal. A única saída para preservar a sua vida e a sua sanidade mental é o contato zero absoluto e inegociável. Bloquear todas as vias de comunicação hoje. Contato zero não é um jogo de manipulação para fazer o agressor sentir a sua falta. É uma intervenção cirúrgica de emergência. Você precisa fechar todas as portas virtuais e físicas para estancar o sangramento emocional e impedir que o vírus continue te infectando. Nos primeiros meses, o silêncio será ensurdecedor e a saudade daquela ilusão vai tentar te destruir de dentro para fora. Mas é exatamente nesse período de isolamento rigoroso que o seu cérebro começa a reduzir o cortisol e a religar as suas vias neurais enfraquecidas. Você precisará suportar a tempestade da dissonância sem ceder aos impulsos biológicos. Busque ajuda profissional com terapeutas especializados em trauma e reconstrua lentamente o seu contato com pessoas reais. A luz da verdade é fatal para as sombras de um narcisista. Com o passar do tempo, a neblina mental se dissipa. O que antes parecia um amor inesquecível e intenso, finalmente se revela como uma jaula de horrores. Você reconquista a sua autonomia cognitiva e percebe que a verdadeira força sempre esteve escondida dentro de você. Sobreviver ao vínculo traumático é uma das provas de resistência mais brutais que a mente humana pode suportar. As cicatrizes invisíveis desse ataque podem durar anos, mas elas não definem o seu futuro. Você não foi escolhido por ser fraco, mas por ter luz e empatia. Predadores não caçam presas vazias. Eles buscam pessoas com qualidades que eles mesmos são incapazes de possuir genuinamente. A sua capacidade de amar e perdoar foi usada contra você, mas essa mesma resiliência é a ferramenta exata que garantirá o seu renascimento. Transforme a sua dor em sabedoria impenetrável. Estude os mecanismos da psicologia sombria e blinde a sua mente contra novas invasões manipuladoras. O conhecimento clínico é a armadura definitiva que te protege das armadilhas ocultas espalhadas pela sociedade moderna. Ao quebrar essa corrente sombria de controle intermitente, você recupera a sua essência que foi roubada. Não tenha vergonha do tempo que você perdeu dentro da ilusão. Tenha orgulho da coragem monumental que você reuniu para destruir a gaiola e escapar do labirinto. O caminho da recuperação não é uma linha reta. Vão existir dias difíceis, mas cada minuto longe do seu agressor é uma vitória absoluta da sua mente. Você sobreviveu a um inferno emocional e agora tem a força para reescrever a sua história longe dessa influência doentia. O arquivo de hoje está fechado. Se este dossiê revelou a verdade nua e crua sobre a sua dor, deixe o seu like agora e compartilhe para libertar outras mentes do cativeiro. A guerra pela sua sanidade é implacável.
Inscreva-se no Anatomia do Controle e ative o sino para blindar o seu cérebro com táticas de defesa reais. A verdade está escondida, mas não aqui. Deixe nos comentários o que achou da nossa produção. Até a próxima!